¿Por qué? Se- por muchas cuestiones México está pasando y atravesando por muchas cuestiones delicadas en el tema de seguridad, en el tema migratorio va a haber cambios y obviamente pues, venir a México implica venir con una residencia temporal o con una cierta situación, que una residencia temporal puede ser por oferta de trabajo o por una unidad familiar o por ciertas condiciones donde se puedan pedir a México. Si quieren venir a México por cuestión de asilo o de refugio, pues obviamente cumplir con las características que marca obviamente los tratados internacionales y las leyes y la ley migratoria para que sus derechos no estén violentados y puedan también estar en un lugar adecuado por las situaciones que estamos viviendo en el país. O sea, es muy riesgoso venir de manera irregular, cualquier condición no migratoria adecuada a México. O sea, sí lo quiero poner mucho a la mesa. Adoro mi país, pero estamos atravesando por unas situaciones muy, muy complejas. Sin embargo, pues yo los puedo ayudar con todo gusto en cuestiones temporales o de residencia permanente en México, por supuesto. Doutora Miriam, muito obrigado. De quando em vez vou também exercitar aqui o meu espanhol para poder facilitar a compreensão das minhas questões. Não é a oportunidade que eu não quero perder, exercitar o meu espanhol. Mas continuando ainda com a doutora Miriam, eu queria saber, ahm, sabemos perfeitamente que o México tem sido um dos grandes problemas naquilo que é a passagem de imigrantes para os Estados Unidos e que agora, e a doutora já fez menção, que estão lidando com estas pessoas e que o número tende propriamente a aumentar. Independentemente do muro construído já para a antiga administração do presidente Donald Trump, que agora que voltou para a Casa Branca, vamos ver o que é que ele vai, portanto, qual é a pressão que ele vai submeter ao México, não é? Mas eu gostaria de saber, será que estas pessoas, mesmo estes africanos, que vão para ali, para o México, uma vez que vêm as suas situações ou as suas tentativas de entrar para os Estados Unidos frustradas, será que eles pedem, portanto, ou asilo ou proteção ali no México, ou então tendem a sair para outros lugares? Pues si está dentro de las modalidades de aplicar asilo y refugio, podrían aplicar en México, pero no todos aplican para esas situaciones. Entonces, hay varias situaciones. O que los lleguen a tener migración, el Instituto Nacional de Migración, y los puedan regresar a su país, a cualquier parte. Puede cumplir. O que ellos mismos se vayan a otros países de Centroamérica y demás. Sin embargo, reitero, la situación de cruzar México y todos esos países, pues los conlleva a muchos grados de vulnerabilidad, de violencia, crimen, etcétera. Y pues no hay albergues suficientes para personas que piden ni asilo ni refugio, no nada más para africanos, sino para todas las nacionalidades que tenemos en México. Estamos hablando de que tenemos, yo creo que alrededor más de 60,000 extranjeros que están de manera irregular y por decir un número pequeño en México. Entonces, no hay una situación que se esté dando muy en condiciones óptimas para que se queden en México o encontrar empleo o encontrar hasta un lugar donde poderse asentar. Entonces, sí muchos optan por irse a otros países en Centroamérica o si migración los puede tener y se puede tener una situación de retorno a su país y es volver a empezar. O sea, sí son riesgos que se están asumiendo, obviamente, pues quien decida cruzar a México de una manera irregular o que estén pidiendo asilo y obviamente con estos cambios que va a haber en la administración de Estados Unidos, pues también va a venir un actor más de vulnerabilidad, ¿no? De que se puedan quedar en frontera norte o en ciertos tipos de frontera que están padeciendo de muchas situaciones de alta vulnerabilidad en México. O sea, sí es considerar altos grados de riesgo tanto para un extranjero solo o para uno que va con su familia. O sea, sí es considerar lo que pueden estar en alto grado de vulnerabilidad, de riesgo y vivir en condiciones que no son óptimas, ¿no? Ok.
Muito bem, muito obrigado, doutora Miriam. Sabe perfeitamente que que esta é a plataforma da VAD, e se só agora se juntou a nós, seja muito bem-vindo. Hoje estamos a falar então da questão da imigração, no caso, não é? Que é um tema que nos últimos tempos tem sido bastante discutido, conforme eu disse, portanto, por todos os países, por todos os governos, por todos os estados. Há uma necessidade portanto, dos estados controlarem melhor as suas fronteiras, apesar de que há países mais apetecíveis na perspectiva dos imigrantes do que outros, mas que ainda assim, portanto, não desencoraja, não é? E conforme a doutora Miriam e a doutora, portanto, Bruna Frota disse, e bem, no caso, o que não significa dizer que o facto de que, no caso, o presidente Trump disse que vai haver essa deportação em massa, que desencorajaria, só precisa, portanto, ter em conta os requisitos próprios para poder então aferir quer o México ou então os Estados Unidos e a partir dali poder então de forma legal estar. Doutora Miriam, eu volto a si, já volto a si, mas eu vou agora perguntar à doutora Bruna. Doutora Bruna, diz-me uma coisa, falou propriamente na perspectiva de que, no caso, algum destes estados não vão executar aquilo que vai ser as orientações ou as ordens dadas pelo presidente Donald Trump na perspectiva da deportação em massa. Não acha que abriria-se aqui portanto, uma brecha para que os imigrantes que estiverem nos estados que virão propriamente a executar esta medida vão para os estados aonde acham que não vão executar de uma maneira ou de outra? Sim, claramente vai haver uma migração, com certeza. E hoje, na verdade, já existe uma migração para cidades santuárias, né? Para quem não sabe, as cidades santuárias são as cidades que decidem não reportar os ilegais para as autoridades federais, né? Então, existem cidades santuárias em muitos estados dos Estados Unidos, mesmo em estados republicanos, não necessariamente só em estados democratas. Então, uma vez que isso realmente começar a acontecer, acredito que sim, que a migração vai ser em massa. E então, por exemplo, até durante o Covid, né, teve muita gente que veio de Nova York, Califórnia, aqui para o Texas, por exemplo. Houve uma migração muito grande. Não estou falando das pessoas ilegais, estou falando das pessoas em geral, tá? Existe a estatística da migração em geral. Mas as pessoas ilegais, acredito que sim, que vão migrar para os estados mais, eu diria que abertos a aceitarem esses ilegais. Inclusive, na Califórnia, em torno de 50% dos trabalhadores que estão trabalhando em fazendas, né, trabalhando com crops, trabalhando em wineries, né, etc., coletando frutas, vegetais, são pessoas que não têm documentos, tá? E existe aí uma preocupação muito grande do governo da Califórnia e dos empregadores, né, de não ter a mão de obra para, é, para replace, né, para pegar esses novas pessoas americanas ou quem tem residência para trabalhar nessas posições que Substituindo, os no caso, imigrantes esses indivíduos que estão correto, fazendo o trabalho. que não Certo. têm a documentação. Então, existe essa preocupação. Portanto, sim, vai haver essa migração. Não sei se vocês lembram também que na época agora do Biden, que tinha muito imigrante, claro, é mais fácil entrar pela fronteira do Texas, né, pela fronteira da Califórnia, etc. O governador aqui do Texas, ele colocava esses imigrantes dentro de ônibus e levavam esses imigrantes para Nova York, para outros estados que se dizem se dizem abertos a essa imigração. E o que aconteceu é que agora o governo do Texas ele fica pedindo o reembolso desses custos para esses outros estados por conta do transporte desses imigrantes. Então, Ok. sim, sim, acredito que vai haver uma migração em massa dentro dos Estados Unidos entre estados. Aqui, né, muitos estados do sul, por exemplo, como Texas e Flórida, que tem um grande número de imigrantes,
eles vão ter, como hoje, né, os dois governadores, eles são contra essa imigração ilegal e eles falam mesmo abertamente sobre isso. As pessoas vão fugir, vão ter medo de ficar nesses estados por conta da falta de proteção. Mas aí está, acontecendo, portanto, isso, não é? E aquilo que a doutora disse muito bem. Não acha que ainda assim o risco de haver, portanto, a falta de mão de obra para muitos dos trabalhos também é enorme? Apesar de que não estou para aqui a dizer que eu suporto exatamente a continuidade dos ilegais ou dos imigrantes ilegais naquele lugar. Afinal, é preciso se legalizar, é preciso que haja propriamente, portanto, que se sigam os trâmites, mas ainda assim abre-se esse fosso no sentido de haver a falta de mão de obra. Será que os estados têm propriamente noção disso e sabem, como a doutora disse bem, como fazer para poderem substituir estes lugares? Então, o que acontece, né, é que infelizmente a legislação imigratória, ela é 100% federal, né? Os estados, eles não podem criar, por exemplo, tipos de vistos que as pessoas podem pleitear para ficar então legalizada nos Estados Unidos. O que existe? Existe, na verdade, um lobby muito grande para modificar essas legislações federais para aí expandir, por exemplo, o número de vistos disponíveis, por exemplo, na categoria H2A, que são as pessoas que vão trabalhar com agricultura, ou na categoria H2B, que são essas pessoas que vêm trabalhar temporariamente nos Estados Unidos em posições que sejam seasonal, né? Que seja intermitente, que seja através de estações. Existe também aí um lobby muito grande para que a espera para um processo de green card não seja tão longo como hoje é, né? Que essa espera seja mais rápida. Que o número de green cards, né? O número de vistos de green card que podem ser emitidos por ano também aumente, porque hoje existe aí o fato é que existe um número de vistos de green card que podem ser emitidos anualmente e existe uma procura muito grande, né, de todas as pessoas, de todas as nacionalidades. E aí, claro, você vê, por exemplo, muito indiano, chinês, filipino, mexicano, esperando mais tempo para ter um green card, quando comparado com nós brasileiros, com vocês angolanos. Por quê? Porque existe um limite de número de nacionais nascidos nesses países, né, em todos os países do mundo, para conseguir esse visto, que é até 7%, tá? Então, de acordo com o que foi feito, o que foi falado, foi tentado na campanha anterior do Trump, são as seguintes modificações, por exemplo. Eles queriam hoje o número eu vou falar do número de vistos baseado em emprego, tá? De green card baseado em emprego. A gente depois pode falar de família também. Mas tem até 140 mil vistos por ano que podem ser emitidos na categoria EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5, tá? Essas são as categorias de green card. Desses 140 mil, a maior parte deles vai para um, depois uma porcentagem vai para dois, então esses números são divididos através da porcentagem por prioridade de green card, e cada nacionalidade pode só pegar cada tipo de visto em até 7%. É, e hoje, os familiares, eles também são contados para esses 140 mil vistos. Então, o que o Trump quis fazer na época, era tirar os dependentes dessa contabilidade. Então, somente os principais seriam contados e tirar esse limite de 7% por país de nascimento, tá? Isso seria, claro, ruim para a gente no começo, porque a maioria dos vistos iriam para os indianos, chineses, filipinos e mexicanos, porque eles têm aí claro, eles são as pessoas a maior população aqui nos Estados Unidos, quando comparado com outras nacionalidades, mas acredito que depois isso vai fazer com que a gente também seja beneficiado. Outra tendência seria outro aspecto de melhorar essa espera para conseguir algum tipo de visto. Eles iriam diminuir as categorias de green card baseado em relação familiar, eles tirariam, por exemplo,
as categorias de irmão, de cidadão, tirariam a categoria de filho maior, casado de cidadão, filho maior de residente e de cidadão, e ficariam somente os parentes de, quando eu falo primeiro grau, somente cônjuge, pais e filhos menores de 21. Então, esses vistos que sobrarem, né, que vão sobrar, eles iriam ser alocados aos green cards baseado em emprego. E quando eu falo baseado em emprego, gente, não é somente se você tem uma oferta de emprego, porque você pode qualificar para um green card somente nas suas habilidades, tá? Como profissional, com investimento, como o EB5, né? Então, essas são algumas táticas, alguns programas que vão melhorar a capacidade, ou então aumentar a possibilidade dessas pessoas que estão irregulares aqui nos Estados Unidos conseguirem, claro, se regularizar. O grande ponto aí é que essas pessoas estão ilegais há muito tempo aqui, e pela legislação se você está ilegal, você vai ter que pedir um perdão, não vai conseguir fazer o processo dentro dos Estados Unidos, vai ter que sair. Então, existe toda uma complexidade na prática de como é que você vai poder se regularizar, tendo todas as legislações que complicam a sua vida. Então, eu acho que vai haver uma anistia, né, como houve anteriormente. Não acredito que isso vai existir, mas pode ser que existam ordens executivas, como foi feito, por exemplo, com o Provisional Waiver, né, que existe, que é um perdão que você pede dentro dos Estados Unidos antes de sair para fazer uma entrevista fora e ter que ficar muitos anos fora dos Estados Unidos para que seu perdão seja aprovado. Então, eu acredito que vai haver ordens executivas que facilitem a maneira da regularização, mas não através de anistia. Então, essa preocupação de como a gente vai conseguir regularizar as pessoas que já estão aqui trabalhando, porque a gente precisa de mão de obra, a economia vai fazer com que o governo trate de achar uma solução. Ok. Muito bem, muito obrigado pela explicação. É verdade que é muita, mas muita matéria e muito, portanto, muita informação de que realmente passou-nos. Dizer mais uma vez que este é a VAD, se agora se juntou a nós, seja muito bem-vindo, é a Voz dos Angolanos na Diáspora, cujo objetivo principal é o de informar, então formar e também poder então ajudar naquilo que for, tanto os diversos problemas que afligem os demais angolanos, quer nos Estados Unidos, Canadá e outros países também. Portanto, hoje estamos a falar da imigração, temos a doutora Bruna e a doutora Miriam Lisette, que, na verdade, estão conosco hoje. A doutora X não poderá estar conosco por questões, portanto, alheias à nossa vontade. Teve uma emergência e pelo que não vai poder se juntar a nós. Mas ainda assim, eu quero agradecer as duas porque sentimos-nos muito, mas muito bem servidos e é verdade que o que pelo menos também estou aqui a ouvir hoje é tudo muito novo e é realmente isso. Miriam, no México também tem portanto, vamos assim dizer, uma espécie de perdão, ou então quem está ilegal por muito tempo no México e quiser fazer, portanto, pedido para regularização da sua situação, também há outros processos e outros critérios por pedir, ou então depende do tempo que a pessoa ali está. En México, por ejemplo, yo recomiendo mucho que antes de venir a México por cualquier situación, ya sea por una solicitud de refugio o, por ejemplo, de asilo, acercarse, por ejemplo, a la Comar. La Comar es la Comisión Mexicana de Refugiados en México y es una atención gratuita que se les da a los extranjeros con ciertas condiciones para pedir refugio en México y que es un proceso totalmente confidencial, es gratuito ante la comisión, que es de la comisión, la Comar, y es por cuestiones, obviamente, que hay en tratados internacionales, por una causa de riesgo fundado, por salirse de su país, por querer protección,
y demás. Y eso se da en un término de entrando a México en un término de 30 días. O sea, el extranjero que llega a México que quiere pedir refugio, acérquese a la Comar, que le dan toda la atención gratuita y en 30 días en su estancia en el país puede solicitarlo. Si posteriormente lo solicita por alguna causa, también se puede acercar a Comar. En cuestión de asilo, no obviamente es ir a la embajada y pedir una situación de asilo por ciertas circunstancias también, que sea por riesgo, por situación que están de violencia, de hostigamiento, acoso sexual, por género, raza, religión y demás dentro de México. En el caso, eso a efecto de que les puedan dar una condición de protección humanitaria dentro del país, dentro de las condiciones que puede tener México. En el caso que se van a la frontera norte para pedir asilo a los Estados Unidos, bueno, reitero, ahorita con todos los cambios que pueda haber con la nueva elección de Trump, y si desaparecen el CBP-1 y todo eso, van a quedar en un estado de indefensión. Entonces, un grado alto de vulnerabilidad en México. Y en frontera norte, reitero, adoro mi país, pero hay mucha violencia y está mucho el crimen organizado. Entonces, su alto grado de vulnerabilidad es inmenso. Pero que não será que os crimes é mais por conta de lo facto de que é muita gente que vem para o México com o propósito de passar para ir para os Estados Unidos e isso faz aumentar ainda mais Claro, a criminalidade? claro, aumenta porque el hecho de las personas que están obviamente en situación vulnerable, que están en calle, porque no están en albergues ni nada, obviamente pues, el crimen organizado puede decir, vente y te capto para trabajar. Entonces de ahí ya no salen. O sea, es muy difícil. Por eso el grado de vulnerabilidad. Ojo, siempre ha existido un muro en la frontera norte, siempre. Y no uno, hay más de cuatro. O sea, siempre ha existido restricciones, siempre ha habido deportaciones, hay convenios desde hace más de 30 años con Estados Unidos, siempre ha habido deportaciones, que esta va a ser masiva, pues desgraciadamente por todo un tema político, internacional y muchas cosas. Esa es una forma de asilo y refugio para estar en México. Para también estar de manera regular en México, pues, se puede usar el como similar a Estados Unidos por empleo, por trabajo, por unificación familiar, que dan residencias temporales por 4 años y después puede llegar a ascender a una residencia permanente en México. ¿Cómo se da eso? Por empleo, si tiene una empresa o un empleador en México que quiera obviamente contratarlo, se hacen ciertos documentos ante el Instituto Nacional de Migración y eso tarda como unos 3, 4 meses en dar una autorización porque se verifica la empresa, se verifica el empleo, la carta de empleo, los salarios y demás que puedan tener. Por unificación familiar, bueno, si algún extranjero está casado con un mexicano o tiene un hijo mexicano, bueno, se puede hacer una unificación familiar. Y hay ciertas condiciones también por inversión en México y demás. Y de ahí, después de 4 años de una residencia temporal, se puede cambiar a una residencia permanente. O si se casaron y después tienen un hijo, bueno, se hacen varias situaciones legales. Sin embargo, yo siempre recomiendo que obviamente, como lo dije, yo trabajé en el Instituto Nacional de Migración y yo era la encargada de todos los centros de estaciones migratorias. Entonces yo tenía a todos los extranjeros presentados de manera irregular en mi cargo en ese momento. Entonces, desafortunadamente, conocía de primera mano todos los altos grados de vulnerabilidad, que estamos hablando ya de muchos años de eso. Entonces, ahorita, con esta nueva situación, bueno, yo siempre alerto a que eviten no venirse de manera regular al país, ya sea México u otros, porque están sufriendo de vulnerabilidades impresionantes, ¿no? A lo mejor una deportación, por poner un ejemplo de Estados Unidos, es decir, ya vivió algunos años en Estados Unidos esperando una noticia de que a lo mejor sí podía ser solicitante de asilo o de refugio y de repente lo deportan, pues sí es un shock para la persona y para su familia, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora en qué país estoy? ¿Ahora qué voy a hacer? O
no quiero regresar a mi país por ciertas circunstancias o que me trabajo. Entonces, evitar ese tipo de vulnerabilidades que uno mismo, sé que la situación que en otros países pues es alto grado para poder decir me tengo que ir de mi país porque quiero buscar otras oportunidades, porque quiero buscar otras situaciones. Sin embargo, hay que pensar mucho en el riesgo que se puede llevar en el cruce de tantos países o en el cruce de otras situaciones, tanto para la persona como para su familia, ¿no? Entonces, Há situações em que as pessoas vão para o México com o sonho de atravessarem a fronteira para os Estados Unidos e depois acabam ficando no México e contactam propriamente os vossos serviços ou os serviços de outros advogados ou pessoas especializadas em imigração com o propósito de legalizarem-se também. sí, hay muchos abogados o gestores que se dedican a eso, pero yo, por ejemplo, en lo particular soy de pura situación regular. O sea, es de una condición de querer buscar desde un principio la situación regular, no querer cruzar por todo México por, por ciertas situaciones jurídicas, ¿no? O sea, ya no caer en una irregularidad también yo como abogada, yo conociendo que nada más vienen a cruzar a México. No, para llegar a Estados Unidos no lo hago, sinceramente. O sea, sencillamente si es por una situación regular desde el inicio de un trámite migratorio, ya sea una asesoría para decir vamos a Comar o vamos a la embajada, desde el inicio llegar a México, pero no de manera irregular. Ok. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Miriam. Doutora Bruna, a questão da reunificação familiar, portanto, é de veras ainda um problema e porque nós sabemos que os processos nos Estados Unidos, em algumas vezes, são muito morosos. Será que continua a ser ainda um problema? Ou então isto também terá algum impacto naquilo que já fez menção, nas mudanças de normas e leis que podem vir a ser, portanto, vistas nos Estados Unidos? Por enquanto, não acredito que vá haver mudança, como eu falei, se você é cônjuge, filho menor de 21 ou pais de cidadão americano, tá? E aí, claro, vocês sabem que quem tem a residência permanente só pode peticionar para filho menor de 21, filho maior de 21 e cônjuge. O que o Trump vem falado, né? Se ele quiser, claro, implementar o que foi falado durante a primeira campanha, ele vai eliminar as outras categorias que existem, que são os filhos maiores de 21 para irmãos e irmãs de cidadão americano. Por enquanto, novamente, não acho que vai acontecer nada tão cedo. Se for, se for existir essa mudança, vai existir mais no meio termo até o final da presidência. Por quê? Porque nesse tipo de eliminação de categoria de visto tem que existir uma aprovação do Congresso, tá? Então, por isso, não acredito que vá haver a mudança, como também não vai haver a mudança da questão de ter filho nos Estados Unidos, o filho deixar de ter a nacionalidade americana. Por quê? Porque vai necessitar de uma mudança na Constituição. Mesmo que o Trump venha falado que ele pode fazer essa mudança através de ordem executiva. Todos os juristas acreditam que isso não é possível, tá? Então, para mudar a questão da cidadania automática, através do nascimento nos Estados Unidos, não vai ter mudança. Ok, muito bem. Ahm, Dizer que os nossos convidados, uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos, não é? Para as questões que daqui a pouco vamos já abrir para que possam então fazer as vossas questões, quer a Miriam, quer a doutora Bruna Frota, no sentido de poderem então verem esclarecidas algumas dúvidas, não é? Também temos o nosso chat em que pode deixar ali a sua mensagem ou a sua questão para não esquecer durante o tempo em que estaremos ainda aqui ou que estamos ainda aqui então a abordar
Portanto, quer a visão deles, quer propriamente o que eles acham relativamente portanto, aquilo que vai acontecer ou que vem acontecendo em termos migratórios. Os Estados Unidos é um país apetecível, doutora Bruna, que eu ainda consigo. Os Estados Unidos é um país apetecível, em que sabemos perfeitamente que, e porque os próprios norte-americanos também estão conscientes disso. Quer dizer que o Estado norte-americano está consciente disso. Passa, portanto, a imagem de que os Estados Unidos é o país Dream Country, não é? O país dos sonhos, em que tudo lá é espelho, tudo lá é brilha nem ouro, tudo é, e todo mundo é mais seguro lá, e tal, como se nada ou de mal tivesse acontecido ou passa-se nos Estados Unidos. Esta ideia que realmente qualquer um de nós tem torna os Estados Unidos mais apetecível, independentemente da administração do presidente Trump para os próximos 4 anos. Acha que isso vai desencorajar os com sonho de se quererem cruzar os Estados Unidos? Sim, sim, toda a narrativa, isso eu já vi um impacto na minha própria prática. As pessoas que estavam com o processo em andamento para dar entrada junto à imigração estão correndo para dar entrada logo, com medo do que o Trump vai fazer de modificação, mas as pessoas que estavam pensando em vir para cá, todas estão pensando mais do que uma vez, né? Elas estão pensando várias vezes se realmente, vale a pena fazer um investimento em um visto que pode ser caro, como você falou, e até pessoas que a gente sabe que iriam vir ilegalmente de qualquer maneira para tentar entrar, também pessoas estão se desencorajando por conta dessa narrativa do presidente, né? É, mas, novamente, o que a gente tem falado aqui no escritório para os nossos clientes é o tipo de cliente que a gente representa, como o da doutora Miriam, são pessoas que querem vir de maneira legal, né? De maneiras que vão pegar um visto de trabalho, pegar um visto de estudante, um visto de investidor, etc. E claro que as pessoas que procuram visto humanitário, que realmente necessitam desse visto, a gente representa. O que a gente, claro, e essa questão do número de pessoas ilegais vindo para os Estados Unidos procurando uma vida melhor, infelizmente, não é motivo para você conseguir um asilo, para você vir como refugiado, né? Para você conseguir um asilo ou vir como refugiado, você tem que estar fugindo de uma guerra, você tem que estar fugindo, por exemplo, você está sendo perseguido por causa da sua religião, por causa da sua raça, do seu sexo, etc. Então, o fugir da pobreza, infelizmente, não é um motivo para você conseguir uma proteção do governo americano, tá? Porque o governo americano, claro, como todos os governos, eles querem proteger os americanos, proteger as pessoas que estão morando nos Estados Unidos regularmente, com a residência, né? Então, se você quiser vir realmente para os Estados Unidos fugindo da pobreza, claro, o apropriado é você conseguir um visto de trabalho, você ter uma oferta de emprego, né? Ou então você ter, por exemplo, um patrocinador que vá trazer você para estudar nos Estados Unidos, você conseguir uma educação, etc. Então, Então, acha que, pelo menos para o próximo ano ou para os próximos anos, haverá uma diminuição completa do número de pessoas que vão querer ir para os Estados Unidos? acredito que sim. Acredito que sim, até porque se ele implementar, especialmente as políticas que ele implementou durante a campanha dele, que foi, né, você tem que primeiro pedir asilo no país que você pisou antes de querer entrar nos Estados Unidos para a gente então rever o seu pedido de asilo, né? Isso dizem, por exemplo, quem vem pelo México teria que pedir primeiro asilo no México e, se fosse negado, pedir asilo nos Estados Unidos. A questão do CBP Day One, né? O aplicativo, como a doutora Milian falou, faz com que as pessoas fiquem vulneráveis, porque o narcotráfico ele ganha dinheiro com isso, isso se torna um negócio por narcotráfico, né? Eles pagam coiote, eles conseguem extorquir dinheiro das pessoas que estão ali para ter proteção. Então ali é um negócio muito rentável por narcotráfico, né?
Então, isso que eles estão tentando eliminar, e por isso o governo do Trump vem tentando tanto o apoio do governo mexicano quanto o apoio do governo canadense para que todos estejam dentro do mesmo, dentro da mesma, com o mesmo propósito, para que as pessoas não queiram vir por esses países para entrar aqui. Inclusive, por exemplo, o Canadá sempre historicamente foi um país que recebia os imigrantes de qualquer maneira e regularizava essas pessoas. E o Trudeau falou: olha, a gente não vai mais aceitar imigrante. Por quê? Porque pela questão do volume de pessoas que usavam o Canadá como trampolim para vir para os Estados Unidos, né? Porque as pessoas iam para o Canadá, conseguiam a cidadania canadense e vinham para os Estados Unidos. Não eram pessoas que ficavam realmente no país. Exatamente. E o México é um trampolim porque as pessoas conseguem livremente cruzar a fronteira de uma maneira mais tranquila, né? Inclusive, a doutora Miriam sabe, o Brasil, né? E eu vou falar porque pela minha comunidade, teve uma época que os brasileiros não precisavam de visto para ir para o México. E os brasileiros usavam o México como uma maneira de conseguir cruzar a fronteira americana. E aí, o que é que o governo americano falou? México, você tem que fazer, tem que colocar alguma barreira para os brasileiros virem para cá. E aí, o México começou novamente a pedir visto para o brasileiro ir para o México, né? Então, os Estados Unidos, ele tem ele negocia muito com esses países vizinhos para diminuir a imigração ilegal. Inclusive, aqui o Mário ele perguntou sobre informação atualizada sobre a deportação do Canadá. Eu não tenho essa visão, não sei se a doutora Miriam tem, eu não tenho essa visão, a única visão que eu entendo é essa questão do Trudeau, a política dele ser a diminuição da imigração. E aí, claro, né? Uma das maneiras que o Trump quer fazer para que os países vizinhos eles estejam de acordo com as mudanças imigratórias é aumentar a tarifa de produtos que venham do Canadá ou do México, caso o Canadá e o México não queiram estar de acordo com as políticas imigratórias e, claro, de tráfico de drogas, né, também, que existe muito. Então, toda essa narrativa política que existe do Trump é realmente para desencorajar as pessoas. Porque, como eu falei, eu tenho visto esse impacto diretamente no nosso escritório, das pessoas estarem preocupadas com se eu fizer um investimento, o que é que vai acontecer? Né? E as pessoas que estão na fronteira hoje estão tentando entrar antes do Trump virar presidente, né? Pela questão do eu encontro a facilidade hoje para entrar, que provavelmente eu não vou encontrar quando o Trump for presidente. Um dos pontos que o Trump fez na campanha anterior, que provavelmente vai fazer de novo, é que, no caso, separar as crianças dos pais, né? Por quê? Porque a entrada nos Estados Unidos, a entrada ilegal nos Estados Unidos, ela é um crime. Só que o que acontece? Muitas administrações, elas não entram com um processo criminal contra essas pessoas que estão entrando ilegal. E o Trump quer fazer isso, quer fazer com que você é um criminoso se você entrar ilegalmente. Só que se você entra com a criança não pode ir para a cadeia com você, né? Não pode ficar presa na cadeia criminal. Então, por isso que a administração Trump, ela vai realmente separar essas famílias. Claro, na época houve, né, uma resistência por conta do tratamento, como essas crianças estavam vulneráveis, etc. E aí eles pararam, né, a separação, mas isso vai ser algo que vai voltar. Então você vê muita criança entrando nos Estados Unidos desacompanhada por conta disso, né? E vai aumentar de novo. Essas crianças, elas passam a ser estupradas, né, com certeza assassinadas por conta das ameaças do narcotráfico.
Muito bem. Obrigado, doutora Bruna. Obrigado mesmo. É verdade que é muita, mas muita informação, pelo que estamos bebendo de vocês hoje, é de veras salutar. Só uma nota rápida e para responder à pergunta aqui do caríssimo Mário Agostinho. Mário, diga-nos, fala de onde? Fala de Angola? Fala daqui dos Estados Unidos? Se Mário tiver a ouvir, se faz favor. Podia abrir o seu microfone e responder. Mário Agostinho. Bom, se calhar deve ter algum problema técnico, mas ainda assim, mas se quiser deixar escrito também de onde fala, eu gostaria realmente que o fizesse. Dizer que, respondendo à sua pergunta diretamente, uma das coisas que o Canadá não faz é deportação. A doutora Miriam e a doutora Bruna sabem perfeitamente o que é deportação. E eu ainda ontem estive a falar com alguém, com pessoas em que, na verdade, nestes casos, não é? O Canadá não é que não faz ou que não faça a deportação, faz sim, senhor. Mas para estes casos específicos e em função do que tem estado acontecendo nos últimos dias, não. O Canadá não faz deportação. O Canadá está a convidar as pessoas a voltarem ou então a deixarem o Canadá, uma vez que estas pessoas que nos últimos tempos, sobretudo angolanos, que têm estado aqui há já algum tempo, que não têm a sua situação migratória regularizada, então o governo ou o Estado canadiano está a falar a partir da Inglaterra, muito bem. O governo ou o Estado canadiano, depois de analisar o processo desta, depois do tempo todo que viu, para convencer ou então dar provas suficientes de que ela precisa de ficar aqui sob proteção ou a condição em que ela pediu, ao não reunir os requisitos, depois deste tempo, o Estado canadiano, portanto, pede a esta pessoa para abandonar o país. Portanto, pedir para abandonar, convidar as pessoas a abandonarem o país não é deportação. Deportação é uma outra situação. Deportação é depor, deportação é isolar, deportação é te colocar num asilo, o que não é, ou então como é que se chama isso? Portanto, numa prisão ou qualquer outro lugar. Se por acaso quiser, vá ao Wikipedia ou a um dicionário e veja propriamente a definição de deportação. O que está a passar no Canadá, e eu falo na primeira pessoa por saber que estou no Canadá, é que estas pessoas que estão a ser convidadas a voltarem para Angola são pessoas que estão aqui há mais de 4 anos, há mais de 5 anos. Agora pergunte-se a si mesmo: se ele já está aqui há 4, 5 anos, por que que não foi deportado antes ou está a ser deportado agora? Os demais angolanos que estão aqui, por que que não estão a ser deportados e eles sim? Portanto, aqui alguma coisa não está a ser dita com verdade. Há alguma inverdade na passagem da informação, que é aquilo que tanto a doutora Miriam como a doutora Bruna disseram. É preciso você primeiro responder ou então reunir todos os requisitos legais para ser dado ou uma proteção, ou então para ser concedido o asilo, ou então legalizar-se através do pedido de um visto ou de trabalho ou de reunificação familiar. Portanto, estas pessoas portanto, não têm estes requisitos, pelo que, depois de um tempo, e porque o repatriamento voluntário é, portanto, um processo, depois deste tempo, cumpriram-se todos os trâmites legais e estas estão a ser convidadas a saírem do país. É só isso. Deportação não existe ainda, pelo menos para os angolanos. E estas que foram feitas, não houve deportação. Doutora Miriam, acha que as fronteiras no México vão poder diminuir o fluxo, pese embora o controle, porque a doutora disse que, portanto, o número em 2023 aumentou para 60 mil o número quer dizer, de imigrantes ou então de pessoas no geral, não só africanos portanto, americanos, portanto, ali da América Latina e América do Sul, como também de toda a parte do mundo. Acha que com estas medidas e com tudo quanto a doutora Bruna acabou de dizer, que as medidas que o presidente Trump vai querer implementar, acha que as fronteiras do México vão conhecer alguma diminuição no sentido de dar uma aliviada para o Estado mexicano com estas medidas? Ah, pues México va a seguir poniendo más restricciones, posiblemente en tema migratorio, para ir disminuyendo obviamente este tipo de situaciones. Las deportaciones va a ser un tema internacional y un tratado que se va a tener que ver en esta administración y junto con la administración de Trump, cómo
cómo se van a poder hacer ese tipo de deportaciones en todo caso, si van a venir directo a México y de ciertas nacionalidades, sobre todo para poderles dar protección. Un ejemplo de unos requisitos que, por ejemplo, se impusieron en este año de 2024 fue para disminuir un poco la migración de cruce hacia Estados Unidos, por ejemplo, de venezolanos. Antes México no requería visa para Venezuela para entrar a México. El año pasado se impuso la visa para los venezolanos a México, para una forma de disminuir, obviamente, esta situación de querer cruzar por México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es parte de las políticas que pueden ir cambiando ahorita con estas nuevas situaciones o leyes que se van a dar junto con Estados Unidos, junto con la posición de México, pues tenemos que estar muy, muy conscientes de que pueden venir ciertos candados mayores, ¿no? En cuestiones migratorias. Reitero, no es quitar el sueño americano, no es de quitar el sueño de venir a México, no. Sencillamente es fomentar que se realice de una manera regular. Y y eso es por cuestiones de tratados migratorios, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, también Canadá tiene sus propios requisitos, Brasil, etcétera. Entonces, es para protección de aquel que quiera ir a Estados Unidos. Vivir en Estados Unidos es precioso. He tenido la fortuna de vivir y trabajar en Estados Unidos y es precioso, pero es, como todo país, es ir de acuerdo a la ley y las regulaciones de los países. México es precioso y bienvenidos todos. Sin embargo, sí es venir de manera regular y más, reitero, por la situación ahorita, como también lo dijo la doctora Bruna, por todo el tema de crimen organizado, por la inseguridad que existe, y más si vienen todas estas deportaciones de Estados Unidos, pues va a haber mucho más vulnerabilidad y mucho menos lugares para darles una adecuada protección humanitaria en México. Dos, hay muchas formas de venir a México de manera regular, nada más hay que, obviamente, uno, si buscar un asesoramiento, ver en qué requisitos se puede se puede poner al extranjero y ver que obviamente si tienen un patrocinador, un empleador, una reunificación familiar, pues es factible, al igual que en Estados Unidos. Es factible siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Y obviamente sí puede llegar más vulnerabilidad si hay deportaciones masivas a México, por supuesto. No hay lugar donde albergar a tantos migrantes que tenemos registrados de manera irregular en México. Por más que México quiera darles lo mejor, no hay lugar. O sea, no hay lugar, me refiero, no hay albergues suficientes, no hay empleos suficientes. Estamos con el riesgo del crimen organizado y lo que menos quiero es que una persona sufra alguna situación. Ok, muito bem. Olha, nós estamos agora já na nossa fase quase que final, apesar de que, pronto, ou seja, não queremos manter aqui as doutoras por muito tempo, porque na verdade também têm outros compromissos e outras responsabilidades. Mas já agora agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e o vosso tempo e quero desde já passar diretamente para as perguntas de quem realmente na plateia tem alguma pergunta por fazer. Se faz favor, sinta-se à vontade, ponha a mão no ar que vamos por ordem, portanto, escolher, porque temos mesmo muito pouco tempo agora, não é? Para podermos então ver se ainda vamos a tempo de algumas das últimas considerações. Mas não sem antes perguntar, quer para a doutora Miriam, quer para a doutora Bruna Frota. Sabe perfeitamente que nós, os angolanos, e falo aqui na pessoa de angolano e como angolano, não é? Nós, os angolanos, somos do tipo que procuramos muito pelos vossos serviços. Será que podemos recomendar os vossos serviços, ou a VAD pode recomendar os vossos serviços para os nossos irmãos angolanos, caso queiram, ou então podiam, pelo menos, indicar outras pessoas ou qualquer coisa assim parecida? Doutoras. Claro, sempre, sempre, sempre. A gente, não sei se a gente coloca o nosso contato aqui agora, mas se vocês podem compartilhar com a comunidade, mas sim, nós estamos aqui abertos para receber vocês, passar todo o nosso conhecimento, ajudar. De novo, enfatizando, sempre, sempre procurem um advogado licenciado no país que vocês queiram pleitear o visto
e a gente vai conseguir, pelo menos, garantir que vocês vão ser representados eticamente. Ok, muito bem. Então, se assim for, David, podia pelo menos partilhar, ou então deixaria que a doutora, portanto, Bruna. Doutora Miriam, não Não, estão à respondeu. vontade, estão à vontade, Não podem respondeu. partilhar. A doutora Miriam não respondeu a questão. Podemos recomendar os seus serviços caso. Con todo gusto, Muito estoy a bem. sus órdenes. Sim, Y como también dijo la doctora Bruna, siempre busquen un asesor y un abogado migratorio en el país de donde quieran estar, profesional, ok. con Muito todo bem. gusto. É muito bem. Então, já sabe que, como dissemos no princípio, David disse, doutora Bruna, pode sim senhora partilhar em princípio, mesmo já aqui no nosso chat para todos, não é? A doutora Miriam também, se quiser partilhar no chat para todos, vai ser bom. Até Esta. diria, até Sim, diria, sim. pode ser no chat ou pode ser mesmo viva voz, porque aquilo está a passar, quer dizer, aquilo vai ficar marcado. E as pessoas vão Sim, poder ver sempre que for possível. ok. Portanto, sim, sim. Por isso é que eu disse que seria bom passar por ti, David, porque assim ficaria mais fácil passares, portanto, para ali, Oh, para as plataformas. tá bom, Tá. tá bom, tá bom. Pois. Mas de qualquer das formas, quer a doutora Miriam, quer a doutora Bruna, portanto, puseram aqui no chat para todos. E então, doutora Bruna, tenho aqui uma pergunta do Pedro, que diz assim: eh, os vistos, portanto, eu não sei se percebi bem, ele quer saber dos vistos, o EB2 e o NIW. É isso, faça-me realmente ou corrija-me se eu estiver enganado, não é? Tanto, qual é a relação que existe ou então o que é que se pode ter destes dois processos? Na verdade, isso é um visto só. É o EB2NW, ele quer dizer National Interest Waiver. E o que é Ok, que isso quer dizer? Ele é um green card no qual você pede para os Estados Unidos que mesmo que você não tenha uma oferta de emprego, você possa vir para cá para trabalhar na sua área de atuação. E aí você tem que mostrar que você tem um grau avançado, isso quer dizer que você tenha um equivalente a um mestrado americano ou um bacharel equivalente a um bacharelado americano, mais 5 anos de experiência progressiva, ou seja, 5 anos de experiência após você se formar. Ou você tem habilidades excepcionais. Vamos dizer que você não tenha um diploma, né? Não tenha um bacharelado, 5 anos e 5 anos de experiência, ou não tenha um mestrado. Você pode demonstrar que você tem um título qualquer na sua profissão, que você tem pelo menos 10 anos de experiência, que você trouxe contribuições originais para a sua área de atuação, que você tem um salário que é bem acima da média quando comparado com seus pares, que você trouxe contribuições originais para a sua área de atuação, que você já teve posições de destaque dentro de organizações que tenham uma boa reputação. E aí você vai dizer, olha, eu preciso desse green card porque os Estados Unidos ele necessita de pessoas com as minhas qualificações, porque são muito únicas, são excepcionais. E eu não preciso dessa oferta de emprego, não preciso passar por esse crivo de mostrar que não existem americanos ou residentes que estejam qualificados para a posição por conta dessa minha excepcionalidade. E aí você, pessoas não só profissionais, mas vamos dizer que você seja um investidor, você queira abrir uma empresa aqui, você vai contratar pessoas, você vai movimentar algum tipo de indústria, é, você também qualifica para esse visto. A gente já fez, por exemplo, esse tipo de green card para gente que tem restaurante, gente que tem padaria, tem pessoas que vão trabalhar como engenheiros, como dentistas, como médicos, veterinários. Então, esse é um visto muito, muito popular e muito interessante para as pessoas que querem vir trabalhar nos Estados Unidos e têm um certo grau de excepcionalidade na sua carreira.
Mas isso não particulariza, portanto, o Estado. É para os Estados Unidos no seu todo. Não particulariza Correto. que é melhor aplicar para o Estado com o programa tal, porque sabemos que para esses Estados, e porque o Canadá e os Estados Unidos são muito parecidos nesse aspecto, existem Estados com programas próprios, em que pedem, portanto, que as pessoas apliquem. Este não é o caso para este tipo de green card. Correto. O que vai acontecer é a diferença de estados, por exemplo, na facilidade de você conseguir algum tipo de licença profissional. Por exemplo, se você for tirar uma licença de advogado em Nova York, tem os requisitos, se você for tirar no Texas, tem outros. Então, isso diferencia muito da licença, né, do processo de conseguir a licença, diferencia um pouco na questão da abertura da empresa, por exemplo, quais são as etapas que você tem que seguir, quais são os benefícios fiscais. Mas o Green Card em si que eu estou falando, ele é uma maneira de você vir trabalhar aqui em qualquer lugar dos Estados Unidos. Ele não vai ser específico, por exemplo, acho que no Canadá você pode fazer para as províncias, né, que falam francês, para as que falam inglês, e aí você vai ver qual é a posição, né, isso em cada província que eles estão buscando mais. Aqui nos Estados Unidos, não, você aplica para o Green Card, e esse Green Card ele é válido por todo o território americano. Ok, muito bem. E aí, nesse green card, você tem que mostrar justamente isso, que o seu impacto na área de atuação, ele vai ser nacional, ele não vai ser só local. Muito bem, claramente. Muito obrigado pelo esclarecimento. Esperar que, no caso, o nosso interlocutor, portanto, esteja, portanto, esclarecido, não é? Pedro, espero que tenha sido uma explicação esclarecedora. E ele diz que perfeito e agradece desde já a forma simples de como a doutora, portanto, fez a explanação. Agora, para a doutora Miriam, tenho uma outra pergunta aqui. Doutora Miriam, quanto tempo demora para um estrangeiro com residência no México possa aplicar para um visto de trabalho nos Estados Unidos? Quanto tempo demora? Aquí va a depender qué visa de trabajo está aplicando para Estados Unidos. Si es una TN, si es otra visa de trabajo. Uno, que ya tenga sponsor o o un empleador en Estados Unidos. Dos, contratar los servicios legales, ya sea de una firma legal en Estados Unidos en tema migratorio. Tres, obviamente, ver todo el proceso para la aplicación de la visa. Y por lo regular, la TN en solicitar la cita de entrevista en México se está tardando como unos 3, 4, 5 meses para dar la cita para Estados Unidos. Entonces, y dependiendo de la aplicación y todo el trabajo legal que se haga, dependiendo del tipo de visa de empleado que se busque en Estados Unidos. Ujú. Ok. Então, Como ya es residencia temporal en México, bueno, hay una documentación que se tiene que entregar ante la autoridad migratoria en Estados Unidos, pero por lo regular unos 5 o 6 meses si es un caso de una TN. Si es una visa más especializada de trabajo, bueno, pues puede haber otro tipo de tardanza o en citas. Ujú. muito E bem, eu muito poderia só adicionar aqui ao que a doutora Miriam falou, como você falou, residência no México, né? Por exemplo, esses vistos que a doutora Miriam falou, como o TN, o E1, o E2, que é específico para quem é cidadão mexicano, e não para quem tem somente a residência, tá? Então, o fato de você ser residente no México não faz que você qualifique para TN ou para um E1 ou um E2, você tem que ter a cidadania mexicana, mas você pode, por exemplo, se você é somente residente, você pode aplicar para um visto no México, né? Os consulados americanos, eles vão aceitar a sua aplicação, mas você pode aplicar, por exemplo, para um H1B, para um O, para um J, para um F, etc. A residência mexicana, o tempo de residência mexicana não faz com que você qualifique para um visto americano automaticamente. Cada tipo de visto vai precisar de uma oferta de emprego, ou você pode se autopatrocinar, por exemplo, como o visto O1, que é um visto de habilidades extraordinárias, né? Mas a residência não faz com que você qualifique para vistos específicos de tratado entre Estados Unidos e México, porque aí vai precisar da cidadania mexicana. ok. Eu acho que aí o que é interessante, doutora Miriam, responder é sobre quando que alguém que tem a residência no México possa aplicar para a cidadania mexicana, né? Exacto. Como dice la doctora Bruna,
se tiene que ver qué visa está aplicando, porque la visa TN es de acuerdo a tratado con México y Canadá. Entonces, se tiene que ver que si aplica como residente mexicano. Ujú. Ok, muito bem e bastante esclarecedor. É verdade que não basta pura e simplesmente ser residente no México para aplicar logo portanto, um visto de trabalho para os Estados Unidos, a menos que seja, conforme a doutora Miriam disse bem, algo específico, ou então, conforme a doutora Bruna disse, que tem que ver primeiro o facto de que se existe alguma correlação em função do visto que está a aplicar com o que, na verdade, está, portanto, a dizer. Perdón, Ehm, perdón, una cosa más. Aquí sí aquí tendríamos que ver el caso en particular para ver el estatus migratorio de esta persona, para ver si aplica para cierta visa de trabajo en Estados Unidos, si en caso de que, por ejemplo, ya hubiera tenido esta persona residencia permanente en México y se haya naturalizado como mexicano, bueno, ok. puede haber otra condición. O sea, dependiendo del estatus migratorio de cada persona, es como ver la aplicación que se pueda dar. Ujú. Ok, muito bem. Infelizmente, estamos mesmo já no nosso fim, não é? Estamos a chegar ao fim. Portanto, eu acho que tudo quanto realmente estas duas feras da imigração, portanto, partilharam aqui conosco foi e é bastante salutar. Eu acredito que qualquer um de nós que teve o cuidado de fazer algumas anotações saiu daqui, estamos a sair daqui todos enriquecidos com muita informação, com muita formação e com muita, mas muito input naquilo que é, portanto, quando nós pensamos em imigrar. Disse no princípio, na abertura do nosso encontro, que imigração, quando nós falamos em imigrar, é um investimento, é um projeto. E qualquer projeto tem que haver um investimento, tem que ser bem planificado, investir no projeto e a partir dali, então, podermos então, tanto fazer este projeto andar. É também de veras muito importante fazer a planificação, recolher o máximo de informação possível, não é? Para podermos então, quando formos naquele país ou quando nós imigrarmos, sabermos o que estamos a fazer. Estamos mesmo no fim. Eu vou pedir à doutora Miriam para que faça as suas considerações finais, não é? E depois, então, a doutora Bruna também para fazer as suas considerações finais. E, por fim, o David para fechar, então, o nosso encontro de hoje. Doutora Miriam, se faz favor, conselho, algumas dicas, se assim posso dizer, ou qualquer coisa que a doutora queira deixar no ar, que partilhe conosco, para, portanto, todos aqueles que estão a pensar em imigrar nos próximos tempos ou qualquer coisa assim parecida. Doutor, Mm, do- sí. Si me puede repetir la pregunta, por favor. La pregunta es una breves consideraciones que la doctora puede Ah, hacer para las personas que quieran viajar en los próximos años y cómo se pueden preparar y cómo. pues mire, yo les sugiero obviamente ver en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores sre.gov.mx los requisitos para, uno, aplicar a la visa mexicana; dos, poder ver en todo caso los requisitos que se requieren para venirse como empleador con un trabajo en México o de manera regular; tres, si ya están en México en una situación irregular y quieren pedir asilo o refugio, bueno, buscar a la Comisión Nacional de la Comar para solicitar refugio; dos, asilo, pueden ir a la embajada; y tres, cualquier duda, cualquier comentario, yo les dejé ahí mi información, mi correo electrónico, y con todo gusto podemos ver. En el caso, por ejemplo, ahorita de G, que me está diciendo que ya es un residente permanente en México, bueno, con todo gusto le dejo mi correo para ver qué podemos, pues, obviamente le recomendaría naturalizarse ya como ciudadano mexicano, y obviamente pues ya tiene otros beneficios, otros derechos, otra situación. Y con todo gusto ver el caso en particular, como bien decía la doctora Bruna, y que fue un placer poderla conocer y escuchar, y creo que por ahí tenemos amistades en común en Houston. Entonces,
Con todo gusto podemos ver cada caso, porque cada caso es particular y una de mis cosas es dar atención personalizada a cada cliente y ver si aplica o no aplica y si soy muy transparente en la situación de decir, no aplica, esto sí puede ser, esto no se puede hacer, o buscar la forma en que se puede hacer de manera regular, cualquier de manera regular. Y sí los invito a todo mundo a que no sea México, sea cualquier país, busquen siempre irse de manera regular. La situación de verdad, de una manera regular, de una manera legal, hace un abismo de diferencia en cualquier país, en cualquier situación. O sea, como cualquier país, tienes que conocer las normas, tienes que conocer las leyes, tienes que respetarlas, tienes que hacer todo, pero sí tu vida se hace más fácil, se hace mucho más segura para ti y para tu familia. La manera irregular, yo sé que hay condiciones que la desesperación o la situación te hace a lo mejor viajarlo, pero también te hace llevar muchos riesgos en un mediano, en un corto o en un largo plazo. Reitero, a nadie le gustaría ser deportado, a nadie le gustaría estar en un estado de indefensión. Por favor, busquen mucho la opción. Si le van a pagar a un coyote que cobra 8,000, $10,000, mejor páguenle para una situación regular y vean cómo. No se arriesguen a temas de inseguridad o de violencia o de violación a sus derechos y que les pueden repercutir toda la vida en un estatus migratorio en cualquier otra parte, en otro país. O sea, el récord migratorio no se borra de los sistemas. Entonces, por favor, nada más tener mucho en cuenta. Su vida vale mucho, la vida de su familia vale mucho, y más vale irse de manera legal y regular a cualquier país, aunque se tarden un poco más, pero así es mejor para todos ustedes. Ujú. Y mi correo está a sus órdenes, perdón, mi página está en reconstrucción, pero después con todo gusto se las comparto. Y fue un placer, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por conocerte, Bruna. En cualquier cosa estoy a tus órdenes. Prazer é todo nosso, doutora Miriam, prazer é todo nosso. Doutora Bruna Frota, se faz favor. Que maravilha, fez aí a nossa conexão com a doutora Miriam, maravilhoso, doutora Miriam. Não foi nossa a A gente intenção, não também foi nossa. Já adorei a agora, conexão. ainda bem. A gente também está aqui disponível para você, para o que você precisar. Eu reitero as palavras da doutora Miriam. Novamente, né? Um investimento que você faz para vir legal. Você pode fazer um investimento para contratar uma pessoa para fazer todo um planejamento imigratório para você. Eu queria encorajar as pessoas a não ficarem com medo de vir para os Estados Unidos por conta, do que a gente lê na mídia, do que a gente vê, porque, de novo, os Estados Unidos é um país em que os estados têm muita independência e os estados, mesmo que tenha tido, né, claro, a gente está mais hoje para o lado republicano, né? Tem mais pessoas votando republicano do que democrata. Os democratas, eles têm uma visão mais liberal com relação à imigração, então eles vão resistir a muitos dos pontos dos republicanos, tá? Os direitos individuais, eles continuam existindo, os direitos constitucionais continuam existindo, e você, como imigrante dentro dos Estados Unidos, tem direitos sim. Então, confie em um advogado, contrate um advogado. A imigração, ela tem, claro, resources para vocês também fazerem pesquisas. Hoje o Google é nosso melhor amigo, né? A gente tem também hoje o ChatGPT, mas para qualquer, a gente fica disponível aqui para qualquer pergunta. A gente tem aqui o nosso Instagram, tem o nosso website, entre em contato com a gente por WhatsApp, como vocês preferirem. E é isso, foi um prazer. Eu sei que é um sábado, obrigado por todo mundo que entrou, né, no dia de descanso. E é isso, vida que segue.
Obrigado. Nós é que agradecemos e em nome da VAD eu também quero estender os meus agradecimentos às duas doutoras, não é? Pelo vosso tempo disponibilizado neste sábado e pela sábia forma de como realmente responderam às questões e apresentaram, portanto, as vossas visões relativamente à imigração, quer para os Estados Unidos, quer para o México, que foi bastante, portanto, esclarecedor. David, da minha parte, eu acho que sim, que podes então fazer as últimas considerações e fecharmos o nosso encontro de hoje. Sim, muito obrigado. E mais uma vez eu quero reiterar os nossos sinceros agradecimentos pela doutora Miriane e a doutora Bruna, que realmente tiveram aqui e deram-nos tudo que nós queríamos ouvir. E, sobretudo, eu acho que isto vai ajudar a muitos que aí estão por aí e apanharem esta informação e conhecerem, saberem do que vocês oferecem serviços. Nós trazemos, isto é que a gente faz. Nós fizemos, o que nós fizemos, trazer as pessoas certas. Nós trazemos as pessoas certas para informar e para educar e promover. Este é o trabalho da VAD. Portanto, nós estamos convencidos que num futuro próximo vamos convidar outra vez a doutora Bruna e a doutora Miriam, porque depois de 2024, em 2025, acredito que vão surgir mais perguntas. Acredito, mais perguntas. Prontos, ah, não quero demorar, não é? Porque o fim de semana, estamos no fim de semana e precisamos então deixar o que temos que fazer e aturar, estar com as nossas famílias. Pronto, quero desejar já, de princípio, à VAD, em nome da VAD, ah, uma quadra feliz e prospero ano novo, porque até lá eu acho que não nos vamos encontrar mais. E nós deixamos aqui a promessa de poder então passar a vossa informação aos nossos membros. A quem precisar da vossa informação, dos vossos serviços, nós vamos poder passar. Muito obrigado e obrigado a todos os participantes que cá estiveram e tiveram a oportunidade de fazer as suas perguntas. Espero que estejamos todos satisfeitos com as perguntas ou as respostas que tiveram. Prontos? Muito obrigado. Tenham um bom fim de semana. Obrigado e bom fim de semana a todos também. Tchau, obrigado. Gracias. Graças. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Navidade. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Tchau. Chao.